A minha amiga mentiu que estava grávida do meu pai e com isso ela causou um infarto na minha mãe. A gente se conheceu no último ano do ensino médio e a gente já ficou muito amiga na escola porque assim, ela tinha muita dificuldade de aprender e eu sempre estava ajudando. E aí eu passei a frequentar a casa dela, porque na casa dela tinha computador e na minha não tinha, e eu gostava muito. Então, quase todas as tardes, ela me chamava para ir para lá. Ela falava assim: "Ai, vamos jogar, vamos assistir vídeo". Então, quase todas as tardes eu ia para casa dela pra gente ficar mexendo no computador. Até que um dia eu tava pensando e eu pensei assim: "Poxa, que vergonha, bem dizer, todos os dias eu vou para casa da menina e eu nunca chamei ela aqui para casa". Então, quando foi numa tarde de domingo, eu rebentei uma pipoca, comprei um refrigerante e falei assim: "Fulano, vem aqui pra casa, pelo menos pra gente assistir um filme, conversar". Os meus pais até saíram de casa pra gente ficar mais à vontade. Foi uma tarde super bacana, a gente se divertiu, foi agradável. Quando tava na hora dela ir embora, o pai dela ligou e falou assim que era para ela voltar de ônibus porque ele teve um imprevisto, não tinha como buscar ela. Só que nisso, os meus pais chegaram e aí eu fui e pedi o meu pai para poder levar ela na casa dela e meu pai levou. Assim que meu pai deixou ela lá, ela mandou uma mensagem no celular falando assim: "Nossa, amiga, não sabia que seu pai era tão de boa". Mas a única coisa que ela falou do meu pai pra mim, gente, foi isso, porque ela sabia que eu era muito esperta e ela também não ficava atrás. Então, se ela ficasse falando das coisas, eu ia captar. Só que depois desse dia, a gente quase não ia para casa dela mais. Depois desse dia, a gente sempre ia para minha casa. Quando eu ia falar: "Ah, não sei o que tem, assistir um vídeo e tal". "Ah, não, vamos lá para sua casa primeiro, amanhã a gente vai para nossa", sabe? Ela começou a pedir muito, muito, muito. E ela sempre tratou os meus pais muito bem, tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, assim, nunca desconfiei, né? Até porque na minha criação, eu fui criada com bastante respeito, eu não ia maldar esse tipo de coisa. Só que aí o tempo passou, ela frequentando a minha casa bastante. Depois ela passou a frequentar a minha casa até os finais de semana, que era coisa que a gente não fazia. Eu nunca frequentei a casa dela aos finais de semana. Até que um dia, o meu pai chegou para conversar comigo e eu notei que ele tava muito sem graça, sabe? Ele: "Eu queria te falar um negócio, mas eu não sei como que eu te falo". E o meu pai, a gente não tinha muita intimidade para conversar as coisas assim. A minha intimidade maior sempre foi com a minha mãe. Então eu imagino o quanto foi difícil para ele me contar. E ele me rodeando, falei: que foi, pai?". Aí ele pegou e falou assim: "É que a sua amiga tá uma sarna em cima de mim. Dá em cima de mim, já foi atrás de mim até no meu trabalho, nem sei como que ela descobriu onde eu trabalho, e minha filha, não tem jeito não, você vai ter que conversar com ela, porque olha, é uma falta de respeito". Já imaginou se a sua mãe ficar sabendo, ou se os pais dessa menina ficar sabendo? Conversa com ela, porque se ela não aprender a respeitar a nossa casa, então eu não quero que ela frequente aqui mais não. Gente, eu fiquei pé da vida. Nunca que eu ia admitir a pessoa faltar com respeito com a minha mãe, com o meu pai, com a minha casa. Falei: "Pai, só me leva lá pra eu conversar com ela". Meu pai falou assim: "Levo, mas eu não vou parar no portão da casa dela não". Eu falei: "Não, não tem nada não". Meu pai me levou. Quando eu cheguei lá, ela já veio toda amigável, daquele jeito, me abraçou: "Ai, amiga e tal", conversando. Falei assim: "Olha, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Negócio é o seguinte, eu sempre confiei em você, a gente tem uma amizade muito grande, de um jeito que eu nunca tive com ninguém, mas eu não vou admitir você faltar com respeito com a minha mãe". E ela: "Ai, como assim?". Falei: "O meu pai me contou que você tá dando em cima dele, que você foi até atrás dele no serviço, que ele nem sabe como que você descobriu onde ele trabalha". Ela falou assim: "Seu pai é um cínico, é mentira dele, seu pai que tá dando em cima de mim. Eu não queria te contar pra não deixar mal".
Sabe aquele dia que ele veio me trazer de carro, aquela primeira vez que eu tive contato com ele? Então, aquele dia, ele já ficou tentando me agarrar dentro do carro. Falei pra ela, mentira, deixa de ser mentirosa. Se fosse verdade, se fosse o meu pai que tivesse dando em cima de você, por que que ele ia me contar primeiro? Hein? Ele nunca ia me contar. Deixa de ser mentirosa. Aí eu virei pra ela e falei assim, se você não quer assumir o seu erro e se retratar, então é com muita dor no meu coração que eu vou te pedir pra não ir na minha casa mais. Se você quiser continuar sendo a minha amiga, né? Eu venho na sua casa, a gente sai, se encontra em outros lugares, mas na minha casa eu não quero mais. Só que ela ficou muito nervosa, né? Falou assim que se eu não acreditava nela, não fazia sentido a gente ser amiga mais, que eu podia ficar tranquila, que ela não ia pisar na minha casa e virou as costas pra mim. Eu fiz o que eu pude, eu ainda fui gentil com ela. Pois bem, a gente achou que esse assunto ia ficar resolvido. Só que passou uns dias, ela bateu na minha casa, bem no horário que ela sabia que a minha mãe estava sozinha. Porque nessa época a minha mãe não trabalhava fora, quem trabalhava era só eu e o meu pai. E aí essa parte que eu vou contar pra vocês aqui agora, eu ouvi da boca da minha mãe. Dizendo a minha mãe que ela bateu, né? E quando a minha mãe foi atender, chamou ela pra dentro, falou que eu tava trabalhando. Ela falou assim, não, meu assunto é com a senhora, com a carinha de choro, a minha mãe disse. E a minha mãe falou assim, o que foi, uai? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Minha mãe achou que era alguma coisa comigo, ficou preocupada. Ela falou assim, não, eu queria contar pra senhora que eu tô grávida. A minha mãe falou assim, você quer ajuda? Seus pais sabem, porque, né, minha mãe, tadinha, toda inocente. Ela falou assim, não, eu tô grávida do seu Maurício. Dizendo a minha mãe que quando ela falou isso, o coração dela já começou a bater tão forte que ela conseguia ouvir. O peito dela começou a queimar, dizendo ela assim que o braço dela doía demais, como se estivesse pegando fogo. E ela, buf, não lembra de mais nada. A nossa vizinha contou, né, que a minha amiga chamou a ambulância, só que não esperou a ambulância chegar e, vazou de medo, né, de dar polícia, algum problema pra ela. E a gente só soube que a minha mãe tava no hospital por causa dessa vizinha, porque ela viu o movimento tudo e assim que a ambulância chegou, ela veio, ajudou a dar o socorro pra minha mãe e ficou esperando a gente chegar pra poder avisar, né, sua mãe foi pra tal hospital. Gente, quando a minha mãe conseguiu falar, que ela me contou que o motivo do infarto dela tinha sido aquela mentira, que até então a minha mãe não sabia que era mentira, mas eu tinha certeza, né? Nem precisou comprovar. Eu não me segurei, não. Eu fui bater lá na casa dela e eu não sou esse tipo de pessoa, eu não acho bonito. Eu sei que violência não resolve as coisas, mas eu não consegui me segurar. Gente, eu dei tanto nela, tanto. Eu lembro que eu puxava o cabelo dela, jogava no chão, que na minha mão ficava uns montes de cabelo. Eu quase deixei ela careca, sabe? Eu sei que não é bonito não, mas cara, por causa de uma safada, mentirosa, sem caráter, eu quase perdi a minha mãe. Enfim, muito tempo se passou, sabe? Já tem, eu não sei, já deve ter uns 11 anos isso. 11 a 12 anos. Eu sei que a gente tem que perdoar e muito tempo se passou, mas, gente, eu não consigo perdoar. Até hoje eu tenho raiva dela como se tivesse acontecido ontem. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Pesado, né? Eu não julgo a menina não conseguir perdoar, porque só eles sabem o que eles passaram, né? Eu sei que a gente diz, tem que perdoar, o perdão faz bem pra quem cede o perdão mais do que pra quem recebe. Mas isso aí eu acho que só o tempo vai conseguir curar no coração dela. Eu imagino o susto, né? Pensar, sua mãe tá no hospital, ela infartou, né, por causa de uma mentira. Enfim, eu espero que essa pessoa, ao longo desses anos, tenha mudado, né? Tenha desenvolvido, tenha melhorado o seu caráter, porque eu acredito que o que deve ter acontecido aí, ela deve ter dado em cima do cara, né? Do pai da amiga, e aí ele não quis ceder e por causa disso ela ficou com raiva e mentiu, né? A gravidez. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Curte esse vídeo para me ajudar, comenta, compartilha,
Ó, quando vocês compartilham, meu coração bate mais forte, porque ajuda demais, 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 gente, o nosso cantinho a alcançar mais pessoas. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, eu vou deixar o Instagram, porque eu tô recebendo por lá. Eu espero a sua história. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!